Entrevista de Rogério Ceni, e nessa parte ele fala do Vasco, do VAR e da derrota do Bahia. Veja. O Vasco tem um ótimo time, tem jogadores de potência física, o David quando entra dá muito trabalho, o Gomes também é um jogador de velocidade, então assim, o Vasco tem um bom time, a arbitragem não foi uma arbitragem igual para as duas partes, e nós tivemos algumas desatenções e com um a menos, repito, tentamos suportar, tentamos nos manter no jogo no 2-1 e infelizmente, além de tudo, ainda conseguimos um gol contra. Assim, para ter o azar ainda que o Juba poderia ter batido na bola, ter saído para qualquer lugar a bola encobre o Ronaldo, entra na gaveta. Então, é uma série de situações que juntas fazem a diferença no final de um jogo. Eu acho que estava um jogo equilibrado, um jogo bem disputado, o Vasco conseguindo alçar as bolas na área e conseguindo chegar ou ter oportunidades de gol nesse sentido. Tinha um controle até de bola maior do que a gente, mas não entrando dentro da nossa área, não tendo nenhuma chance clara de gol. Nós saímos na frente numa pressão. E o que deixa a gente assim um pouco confuso são os critérios, né? O lance do Jean, eu não sei se pega nele, eu não vejo, não é uma cotovelada, não é ele gira o corpo, pode ter raspado no rapaz, mas e o lance do Juba com 1 minuto e meio? Que o volante deles dá com a mão na cara do Juba com 1 minuto e meio. Aí o lance do David no escanteio, no pré-escanteio, que o Gilberto está atrás dele, ele vira, dá uma mãozada e pega aqui. Quer dizer que se o Gilberto fosse 10 centímetros mais baixo e pegasse no rosto, seria expulsão. Como pegou no ombro o tapa que o David deu. Então, assim, o problema é que a gente já conhece a pressão que é feita aqui, a gente vê dentro aqui no saída da arbitragem, a gente vê a pressão que é feita no árbitro. E é feito critérios distintos. Como é que chama o VAR para o lance do Jean? Como é que não chama o VAR para o lance do Juba? Como é que chama o VAR para o lance do Sanabria? Que não teve absolutamente nada, mas não chama no lance do Gilberto em que o David agride ele. Então, assim, o jogo é até o minuto da expulsão e nós não conseguimos suportar aqueles 8 minutos que faltavam, 10 minutos que faltavam do primeiro tempo para tentar ajeitar melhor o time para o segundo tempo. Infelizmente, ainda no cruzamento, a bola desvia, se eu não me engano, no Sanabria. Né? Acho que o Gabriel dá uma escorregada no lance, o Gilberto poderia estar fechando um pouquinho, o Coutinho entra e faz o gol. Mas eu acho que o jogo ele é definido nisso, nesses detalhes, que nos lances contra nós foi chamado VAR, até em lances que não tinha nem necessidade de chamar, que era o caso do Sanabria. E nos lances que poderiam ser usados da mesma maneira, do mesmo critério que foi dada a expulsão do Jean Lucas, poderia ser feito no lance do Cauã, se eu não me engano, com o Juba, e no lance do David com o Gilberto. E aí não é nem chamado VAR, não é nem verificada a imagem, nada. Então a gente vê a diferença entre o direcionamento que o cara que está lá em cima no ar-condicionado, não vou nem falar tanto do árbitro, hein? Mas o cara lá em cima do ar-condicionado, ele dá a direção que ele quer no jogo. Eu vi agora a imagem do lance do jogo do Grêmio com o Botafogo, o pênalti que foi dado. É impressionante, assim, não há um critério, não há um padrão, e aí você define o jogo. O jogo que está equilibrado é um jogo difícil, o Vasco precisando sair da situação incômoda, a gente precisando chegar entre os no bloco de cima, e o jogo é definido por o cara que está no ar-condicionado do VAR, ele chama para o lance que ele quer, escolhe o lance, determina uma expulsão que muda todo o encaminhamento que o jogo demonstrava até aquele momento. Um dos motivos do Rezende jogar foi que os últimos 5 gols do Vasco tinham sido saídos de bola parada, né? Ou de rebote, ou de cruzamento direto, enfim. Contra o Flamengo já teve o gol do Ryan, que foi uma bola de segundo pau, e o Rezende estava incumbido no segundo pau. Depois da expulsão do William, o Rezende vem à frente. Mesmo assim, o Pumita ele cabeceia entre os dois zagueiros. Então nós podíamos ter feito uma marcação melhor, mas não conseguíamos bloquear todos. O Verratti, como chama muita atenção, logicamente tinha um bloqueio individualizado e os outros jogadores com um a menos não tinha como a gente disponibilizar mais um atleta para bloqueio e tínhamos que usar a linha defensiva. O primeiro gol ainda desvia no Sanabria a bola, né? Eu acho que talvez, eu não tenho certeza, pelo meu olhar do campo de jogo, me parece que o Gilberto poderia ter fechado um pouquinho mais próximo do Rezende, né? Que já estava numa linha de 5 com o Rezende por trás. O Coutinho vem de trás, se eu não me engano, é o Coutinho que faz o gol de cabeça, né? O Coutinho entra de trás, entrou se eu não me engano, entre o espaço do Rezende e do Arias, pelo lance que eu lembro do jogo em si, do Arias, do Gilberto, o Arias entrou depois. Então poderíamos ter fechado um pouquinho melhor, mas estávamos bem posicionados. O Vasco não estava conseguindo entrar com a bola tocando, não tinha
não tinha conseguido uma possibilidade. As possibilidades do Vasco foram nos cruzamentos. E no momento que nós tínhamos uma linha de 5 mais protegida a área, foi o momento que nós, tudo bem que nós tínhamos um jogador a menos, mais difícil de marcar, o time roda mais rápido a bola, mas foi no momento que nós sofremos o gol. Uma pena a expulsão do Jean, acho que mudou todo o panorama do jogo, mudou a partida. Jogar 60 minutos, 50 e tantos minutos, 60 minutos com um jogador a menos aqui e com o VAR totalmente favorável ao time da casa, com com 4 possibilidades de VAR, as nossas são chamadas, as deles não são. Critérios distintos, diferentes, pela característica do Diniz de jogar, de tentar sempre sair jogando com posse. Você não pode deixar abrir esse meio, né, para que eles consigam. Nós roubamos a bola justamente bloqueando bem a saída, o gol do Sanabria, né, nesse sentido. Bloqueamos bem a saída e conseguimos fazer o gol numa marcação, pressão bem feita. Nem tanto pressão, mas muito coeso. Se você não tiver coeso, eles, pelo número de jogadores que eles tentam botar do lado, baixam os 3 jogadores de frente, abrem zagueiros, sobem laterais, baixam os meias por dentro. Então, assim, no momento que nós roubamos naquela pressão, o gol, porque nós estávamos bem posicionados dentro do campo. Sobre as bolas aéreas, nós treinamos. E é incrível porque não é um time alto, hein? O Vasco não é um time alto, mas tem conseguido. Tem o Verratti, que é um exímio e excepcional cabeceador, mas os zagueiros não são tão altos. Mas tem todos os jogadores aí de 1,80m, 1,83m, que não são jogadores baixos, né? O Pumita, eu tinha falado, destacado, eu vi a cabeçada do jogo contra o Flamengo, que ele cabeceia no meio de todo mundo, que o Rossi faz uma grande defesa. E você vê que o cara tem o movimento do cabeceio. Mas com um a menos é impossível você marcar individualmente todos os melhores cabeceadores. Você dá a tua referência para o melhor, que era o Verratti. E eu acho que é mérito, principalmente da batida do Coutinho. Eles têm um padrão de batida, né? Nessa do gol aberto, da bola aberta, entre ponta da pequena área e marca do pênalti, entra sempre com o pé direito. E infelizmente no dia que nós colocamos mais um jogador, tudo bem que o William já tinha saído nesse momento, que defende o primeiro pau, e nós tivemos que passar o Rezende para lá, mas nós tomamos o gol no dia que nós tínhamos o time mais alto. Com o Nico, nós tínhamos um time mais baixo. E com o Rezende, nós tínhamos um time mais alto e conseguimos mesmo assim. Infelizmente, sofremos o gol. Faltou um pouquinho de atitude para agredir a bola. E o Vasco encaixou bem a marcação, tem força, tem muita potência nos jogadores, muita parte física dos jogadores. Conseguiu marcar bem muitas vezes.